Pessoal, então a gente vai começar nosso modelo de aula diferente agora, aqui através das videoaulas gravadas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre associação de módulas e pêndulo simples. Lembrando que a gente estava vendo até agora MHS. De uma certa forma, esses assuntos eles continuam, eles finalizam o MHS. Não necessariamente os dois estão associados entre si e também não necessariamente a gente vai fazer exercícios dele misturados com MHS, mas ele é um anexo do MHS, né? O pêndulo simples é um tipo de MHS, e a associação de molas é uma coisa que pode aparecer vinculado a MHS ou pode aparecer vinculado à dinâmica, ao estudo das forças, tá? Lei de Hooke e tudo mais. Então, vamos entender um pouquinho o que são as associações de molas. Vocês já viram em eletricidade, provavelmente, associação de resistores, juntar dois ou mais resistores. A associação de molas também é juntar duas ou mais molas. E a gente pode fazer isso de duas maneiras. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá então, pessoal, começando pela primeira associação de molas, que é a associação de molas em série. Como que eu associo uma mola em série? Eu junto uma mola na outra, eu prendo uma mola na outra. A gente vai ver no próximo slide que a associação em paralelo, eu coloco uma do lado da outra presa a algum lugar que está preso no objeto, tá? A em série é uma na sequência da outra, uma depois a outra, tá bom? Gente, quando eu fizer uma força aqui embaixo, posso colocar um objeto, né, que a força peso vai puxar para baixo, ou posso fazer até mesmo uma força F direto, puxar com a mão essas molas. A mola 1 vai sofrer uma deformação x1 e a mola 2 vai sofrer uma deformação x2, certo? Pela lei de Hooke, a gente sabe que o módulo da força F é igual a K vezes x. Então, por exemplo, quanto que vai valer o x1? Esse x1 aqui, ele vai valer... eu estou passando esse K dividindo, né? Então, a força que a mola 1 está sofrendo, que a gente vai chamar de F1, dividido pelo K1, tá bom? E o x2, mesma coisa, né? Vai ser a força F2 que ele está sofrendo sobre K2. Só que tem um detalhe, que força que o 1 e que força que o 2 estão sofrendo? Repare que eu puxei com F, com P, com uma força externa aqui, tudo bem? Eu vou chamar essa força de F, tá bom, pessoal? E quando essa força puxou para baixo, ela tracionou todo esse sistema de molas. Assim, quando a gente puxa uma corda, ele traciona. O que é tracionar, pessoal? Ele transmite essa força para todos os pontos da corda, ou no caso da mola, igualmente. Ou seja, essa força F foi transmitida para a mola 1 e para a mola 2 igualmente. Então, essa F1 e essa F2, na verdade, na verdade, a força externa. Tudo bem? As duas, nada mais, nada menos, são do que a força externa que eu apliquei, seja o peso do objeto, seja a força da minha mão. Repara que no total, essa mola ela vai deformar a deformação do 1 mais a deformação do 2. Isso eu chamo, pessoal, de deformação equivalente ou deformação total. Gente, essa deformação, essa elongação total, ela serve para eu descobrir se eu quisesse trocar essas duas molas, a K2 e a K3, aqui tem K2 e K3, por uma única mola. Que característica que seria essa mola? Ela teria um K maior, um K menor? Qual seria o K dessa nova mola que eu troco essas duas por uma só? Então, qual que é a constante equivalente dessa mola para ela fazer a mesma função do K1 em série com o K2? Ok? Então é isso que é uma mola equivalente, uma associação de molas. A gente acha a constante elástica equivalente, tá bom? Que significa qual é a constante que eu trocaria as duas outras, três outras, quantas outras eu tiver, por uma única mola que seria equivalente à soma de todas essas. Só que eu tenho que respeitar algumas coisinhas. Por exemplo, para eu descobrir esse K equivalente, eu vou ter que partir daqui, que o x equivalente é igual ao x1 mais x2. Só que eu já vi pela fórmula de cima ali, do F igual a Kx, que se eu isolar o x, fica F sobre K. Né? Aí eu achei aqui o x1, x2, e no lugar do xe, eu vou ter que colocar a constante elástica da mola
Eu vou ter que achar a constante elástica da mola, perdão. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou trocar no lugar do Xe pela força que essa mola equivalente estaria sofrendo pela constante elástica. Bom, tanto faz eu colocar 2 molas, 3 molas, quantas molas for, ou uma única mola, se eu estou fazendo uma força F para baixo, essa força F é igual para uma ou para 2 molas, tanto faz. Então, no lugar do Xe, eu vou colocar a força F dividido por KE. No lugar do x1, eu colocaria F1 sobre K1. Só que no lugar do F1, a gente já viu que F1 é a mesma força externa a F. F sobre K1. E pelo mesmo motivo, aqui vai ficar F sobre K2. Só que esses 3 Fs são iguais. Todos eles são iguais, esses Fs. Eu posso dividir minha equação inteira por F e eu chego finalmente na equação que eu queria da associação das molas. Como que é? É 1 sobre a constante equivalente, constante elástica equivalente, é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Se eu tivesse 3 molas, mais 1 sobre K3, mais 1 sobre K4 e daí por diante, tá bom? Eu vou somando quantas eu tiver. Então, sempre que eu associar molas em série, eu vou ter esta situação, que a força elástica, a força elástica ela vai ser igual na mola inteira. Então, a constante equivalente de todas aquelas molas, se eu quiser trocar por uma única mola, eu tenho que fazer o inverso da soma da constante elástica equivalente é igual ao inverso, a soma dos inversos das constantes elásticas individuais. Tá? 1 sobre KE é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 e assim por diante. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na próxima forma de associar molas, que é em paralelo. Na associação de molas em paralelo, a gente tem essa situação em que, em geral, em 99% dos casos no ensino médio, a gente vai ter uma deformação de ambas as molas iguais. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide que pode aparecer um casozinho ou outro que em exercício de ITA, Olimpíada, alguma coisa muito mais para frente que faria a gente mudar um pouquinho o que a gente vai falar no final dessa fórmula. Mas, para nós, pensando em vestibular, pensando em Enem, pensando em ensino médio, a gente tem que levar em conta que essas molas vão ter uma deformação igual. X1 vai ser igual a X2. Tudo bem, pessoal? Vamos levar isso em conta aqui, beleza? Gente, nesse caso, o que acontece? A gente vai também fazer uma força para baixo e cada uma das molas vai fazer uma força para cima. F1 e F2, certo? E aí, a força equivalente dessas duas molas, a força equivalente, seria a soma de F1 mais F2, que na situação de equilíbrio vai ser igual à força externa, tá? Mas não preciso disso agora. Só preciso falar que a força equivalente é igual a F1 mais F2. Então, a constante elástica equivalente vai ter um valor de x, ok? De deformação, que vai ser igual a constante 1 vezes x1, mais a constante 2 vezes x2. E aí é que está, pessoal. Como eu falei para vocês que na situação de 99% dos casos, quando os dois têm a mesma deformação, se elas são iguais, x1 vai deformar isso, x2 vai deformar isso, que é o que eu estou pensando, pessoal, que vai ser a deformação da minha mola equivalente. Se as duas saíram daqui e deformaram até aqui, o meu objeto, mesmo que eu trocasse as duas por uma única mola só, a minha deformação x também teria que sair o objeto daqui e vir para cá, por exemplo. Ou seja, x, x1 e x2 são iguais. E aí eu posso cortar todos eles e eu descubro que a constante equivalente ela é a soma das constantes individuais. Podia ter duas, podia ter três, podia ter 200, mas se a deformação delas for igual, eu tenho esta situação bastante simples. É isso que a gente vai usar, tá, pessoal? A gente não vai usar o próximo caso. Vou falar do próximo caso só para quem está interessado aí em uma parte um pouquinho mais avançada. Mas até aqui o que a gente precisa? Insere. Então, só fechando. Insere 1 sobre o K equivalente a 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, e assim por diante, que foi o que a gente viu no slide passado. E no paralelo, ok? No paralelo,
a gente tem que K equivalente é igual a K1 mais K2 e daí para frente. Tudo bem? É isso que precisa ficar. Vamos lá. Então, vou só falar rapidinho do próximo caso, do caso excepcional. Que é esse caso aqui, ó, gente. A gente tem duas molas, tá? Que inicialmente têm o mesmo comprimento. Dá para a gente ver aqui. Só que a gente coloca um objeto e elas apresentam deformações diferentes, certo? Nesse caso, pessoal, que elas apresentam deformações diferentes, é porque esse K2 é menor do que K1. Né? Quando elas forem iguais, os casos vão ser iguais também, tá bom? Gente, afinal, a menos que o peso esteja desbalanceado, não esteja bem no meio, a gente pode ter outras relações, tá, pessoal? Eu não preciso ter os Ks iguais e eu posso deixar a deformação igual, balanceando. Por exemplo, imagina que esse K aqui, né, como a gente está falando, já que está bem no meio aqui, o objeto, o K2 é menor do que K1. Eu poderia, para compensar isso e fazer as deformações ficarem iguais, ao invés de colocar o objeto bem no meio, eu poderia jogar ele mais para cá, de tal forma que ele ia fazer uma força aqui, né, maior, ia ter mais proximidade com essa mola, e essa mola aqui acabaria tendo uma deformação menor. Vocês já estudaram sistemas de equilíbrio de força, com torque e tudo mais, dá para entender o porquê que a gente diminuiria a deformação de um lado e aumentaria do outro. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, quando as deformações são diferentes, primeira coisa, vou traçar aqui, a primeira linha ela está mostrando a posição inicial das duas igual, tá vendo? E a deformação equivalente, né, se eu fosse trocar essas duas molas por uma única mola, como a deformação é diferente, quem que vai ser minha deformação final? Eu pego do ponto do objeto, tá, pessoal? Ó, o objeto antes estava nessa linha, essa vai ser a minha deformação. Repara que ela é menos do que a deformação total da segunda barra, mas ela é mais do que da primeira barra que acaba aqui. Ok? Se tiver bem no meio, ela é a média, mas não necessariamente tem que estar no meio, a gente talvez tenha que fazer grandezas proporcionais. Enfim, pessoal, aqui tem que usar um pouquinho de geometria. Geometria, e além disso, quando a gente fizer lá a nossa associação em paralelo, a gente não vai poder cortar aqui esse XE, né, o X equivalente, com o X1 e o X2. Afinal, ninguém mais é igual a ninguém, nem X1, nem X2 e nem o XZ desse caso, tá bom? Mas o que a gente pode fazer? Dá para fazer relação geométrica, né? Aí vai depender de onde que eles estiverem. A gente vai ter daqui até aqui o X1, a gente vai ter daqui até aqui o X2, ok? A gente vai ter, em qualquer lugar aqui do meio, pode estar o bloquinho. Ele não precisa estar necessariamente no meio. Se ele estiver no meio, fica fácil. A gente sabe que o XZ vai ser igual a X1 mais X2 dividido por 2, tá bom? Agora, se ele estiver em qualquer posição aqui, a gente sabe que essa barra vai ter um comprimento que a gente vai ter que conhecer, tá? Vai ter que ser uma questão de geometria que a gente vai ter que conhecer o tamanho da barra. E eu vou chamar aqui, sei lá, de comprimento 1. E aqui vai ser o comprimento da barra L menos o L1 ali, ok? E aí, dependendo do que o exercício passar para a gente, pode ser, de repente, um Pitágoras, pode ser semelhança de triângulos, ele pode trabalhar com geometria a partir disso. Mas o que eu estou falando, pessoal, isso é em 1% dos casos em vestibular e Olimpíada mais complicado. Eu não me lembro de ver um exercício desse há muito tempo, ok? Só abrir esse parênteses, então, para a gente falar. Vamos fazer um exercício de exemplo disso, então? Esse primeiro exercício é só uma aplicação e dentro do que a gente vinha falando, ele fala assim, considere os sistemas representados na figura 1 e 2 formados por duas molas idênticas. Então, as duas molas são idênticas, tá, pessoal? Isso é importante. Quando ele fala que é idêntico, K1 igual a K2, tá? E, obviamente, aquilo que eu falei para vocês, X1 igual a X2, ok? Todas essas regrinhas aqui são importantes. Em geral, ele trabalha sempre com molas idênticas, mas pode ser que não façam isso, principalmente para exercícios em série, tá? Vamos lá.
de constantes elásticas K. Então, K1 igual a K2 e os dois valem K. Os blocos A e B, ligados às molas, possuem a mesma massa M, então tanto A quanto B possuem massa M. Despreze os atritos, o bloco A oscila com período TA e o bloco B com período TB. Calcule a relação TA por TB. Lembrando, pessoal, que eles estão em MHS, né? Dá para ver pelo desenho, não tem atrito, então é MHS. O período do MHS é sempre igual a 2π raiz de M sobre K. Ok? Essa é a fórmula do período do MHS. Gente, 2π é constante, vai ser igual para os dois. M é igual nos dois, vai ser igual. O que vai diferenciar é o K. T1 e T2 vão ser inversos ao raiz de K. Tá bom? Quando a gente colocar aqui, ó, TA dividido por TB, ok? TA dividido por TB, a gente vai ter 2π raiz de M sobre Ka ou K1, tanto faz, né? Vou chamar de Ka para respeitar o enunciado. Dividido por 2π raiz de M sobre KB. Vai cortar 2π com 2π. Multiplica, copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, mesmo dentro da raiz, não tem problema fazer isso, tá, gente? E multiplicação de duas raízes, eu posso fundir as duas raízes numa só. Fica MKB sobre MKA, né? Então, cortou, cortou. A resposta do meu exercício vai ser raiz de KB por raiz de KA. E aí, agora a gente tem que achar quanto que vale o K na situação A, o K na situação B, para a gente poder tirar essa raiz. Na situação A, é uma série. E a gente viu que o 1 sobre o Ka, que vai ser o K equivalente da situação A, é igual a 1 sobre K, que é a constante da primeira elástica, ele falou que vale K. Da segunda mola, ele falou que vale K, então vai ficar 1 sobre K. Ok? Então aqui vai ficar 2 sobre K. Tá? Essa segunda parte aqui, somando, vai ficar 2 sobre K. Repare que se 1 sobre Ka é igual a 2 sobre K, eu posso simplesmente cruzar isso daqui, chegando que K é igual a 2Ka, né? E como eu quero saber quanto vale Ka, eu vou passar o 2 dividindo, então. Então vai ficar que o Ka, né, é igual a 2, igual ao K que já estava por lá, dividido por 2, tá bom? Eu passei o 2 dividindo. O K já estava em cima, continua em cima, e o 2 passou dividindo. Então, eu já descobri que o Ka vale K por 2. E o KB? O KB é fácil. Por que é fácil? Como ele está em paralelo, basta a gente somar. Né? O KB vai ser K mais K. É igual a 2K. Então, enquanto um é K sobre 2, o outro são 2Ks. Ou seja, enquanto isso daqui, pessoal, entre aspas, amolece meu sistema, deixa o K equivalente menor, já que as duas molas deformam um pouquinho, aí as deformações acabam sendo somadas, né? É como se meu K tivesse reduzido. Já aqui, as duas molas estão somando forças, as duas molas estão puxando, evitando de deformar tanto, aumentando a constante, cada uma deforma um pouquinho menos do que deveria. Mas vamos responder o exercício, então? Então, aqui em cima, ó, pessoal, raiz de 2K dividido por K sobre 2. Então, vou continuar aqui, ó, igual raiz 2K, vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então, ao invés de dividir por K sobre 2, vou multiplicar por 2 sobre K. Corto esse K com esse K, vai ficar a raiz de 4. Raiz de 4 é igual a 2. Então, a razão TA sobre TB é igual a 2. O que significa isso? Que o período do TA vai ser 2 vezes maior o período do TB. Né? Tanto é que se eu passar o TB multiplicando, eu chego nisso que eu acabei de falar. TA é igual a 2 vezes TB. Tudo bem, pessoal? Então, quanto menor ficar essa constante, né? Quanto menor ficar essa constante, maior vai ser o período. Tá? É inversamente proporcional, como a própria fórmula indica para a gente. O K está embaixo aqui dentro da raiz e o T está lá em cima, fora da raiz. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos fazer mais um exercício sobre isso, então.
Vamos lá, pessoal. Questão facinho, facinho, facinho do ITA, vestibular de mimimi, né? Bem tranquilinho. Então, quem aí tá de pipipi, popopó aqui, tá difícil, vamos ver que aqui é possível fazer um exercício do ITA. Não vai ser bonito, não vai ser elegante, não vou sair daqui satisfeito, feliz e de barriga cheia, mas pelo menos vou sair feliz que consegui fazer um exercício do ITA. Vamos lá. Enfim, um sistema massa-mola é constituído por molas de constante K1, K2, respectivamente aqui, como a gente está vendo. As barras de massas desprezíveis, tá? Essas barras aqui, tá? E um corpo de massa M, conforme está indicado aqui, como mostra a figura. Determine a frequência desse sistema, frequência é o inverso do período, e período no MHS é 2π raiz de M sobre K. Ok? Fácil. Vamos lá, só falta a gente achar o K. O M foi dado, o 2π é número, então falta só a gente achar o K em função de K1 e K2. Para isso, pessoal, eu tenho 3 molas em paralelo aqui, que estão em série com essas duas molas que estão em paralelo. Em paralelo, tá certo? É isso mesmo. Ou seja, se eu achar se eu achar a constante equivalente dessas 3 de cima, é como se ela virasse uma só, e ela vai estar em série com a equivalente dessas duas de baixo. Então, primeira coisa, vou resolver do paralelo. Quando eu tenho paralelo, pessoal, só lembrando, é só eu pegar que a K equivalente é igual a soma de todas os Ks, K1 mais K2 mais K3, daí por diante, tá? Ainda mais quando elas são idênticas, igual a gente tem nesse caso aqui. Então, 3K2 somados, aqui eu vou ter uma mola de 3K2, tá? Essa mola equivalente aqui, ó, ela teria 3K2. E aqui eu teria 2K1. Então, essa mola que eu substituiria teria 2K1. E agora é só eu fazer a série entre elas. Lembrando que na série, a gente usa 1 sobre KE é igual a 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, e assim por diante, quantas molas eu tiver. Nesse caso, 1 sobre KE, o meu KE aqui, meu K equivalente total desse sistema, já que eu vou estar juntando o equivalente desse paralelo com o equivalente desse paralelo, é como se eu trocasse tudo isso por uma única mola. Essas 5 molas em uma só. Então ia ficar 1 sobre 2K1 mais 1 sobre 3K2. Gente, vou tirar o MMC. Mas como que eu tiro o MMC desse negócio aqui? Bom, entre 2 e 3 eu sei que o MMC é 6. Entre K1 e K2 eu não sei que números são esses, então não sei se eles são múltiplos, mas como eu sei que um múltiplo comum entre eles é K1 vezes K2, ou seja, se eu multiplicar os dois, vai ser um múltiplo comum dos dois números. Então, coloco aqui K1 e K2. E tem um detalhe, né? Os dois são primos entre si, então o MMC tem que ser a multiplicação entre eles, até o princípio que a gente não conhece, K1 e K2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, mas já que eles são primos entre si, também eu posso só cruzar aqui, ó, colocar esse aqui, já que eles são primos entre si. Não é sempre que a gente pode fazer isso, mas quando são primos a gente pode. Gente, repara que agora a gente não pode juntar em cima, não posso fazer 3 mais 2, 5, porque um é multiplicado por K2, o outro é por K1, mas eu posso inverter os dois lados da fração, tá? Da proporção aqui. Posso colocar KE dividido por 1, né? Inverter esse lado, desde que eu inverta esse lado também. Né? KE por 1 dá KE. Isso é igual a 6K1, 6K1 K2, dividido por 3K2 mais 2K1, ou vice-versa, tanto faz. Tudo bem? Não tem muito como simplificar isso. E aí a gente vai e troca essa baguncinha toda aqui nas nossas informações que a gente quer. A gente sabe que a frequência ela vai ser 1 sobre período, então vai ficar 1 sobre 2π. Tá? Esse 2π vai acabar indo para baixo. E como eu vou colocar essa raiz aqui, ficaria embaixo, eu só vou inverter ela e multiplicar. Tá? Então, ao invés de ser m sobre k, vai ficar k sobre m. Tá bom? Então, ó, pessoal, isso vai dar 1 sobre 2π raiz de k é 6K1, K2, tá bom? Dividido por M, entre parênteses, 3K2 mais 2K1. Gente, isso é minha resposta. Repara que aqui não tem nenhum valor que o exercício não me deu.
né? O 2 é um número como outro qualquer. O π também posso usar na resposta. 6 também, 1 também. O K1 o enunciado me deu, então, o valor dado. O K2, mesma coisa. O M é um valor dado no enunciado. O 3, K2, 2K e o do K1. Todos eles são valores dados. Esta é a resposta desse exercício. Tudo bem? Beleza? É um pouquinho mais complicado, é um exercício do ITA, mas não é impossível. Ele só tem uma resposta feia, ele não é nem tão difícil de fazer, na verdade. Ok? Gente, então a gente vai terminar o nosso conteúdo de movimento harmônico simples com o pêndulo simples, tá? O que é pêndulo simples? É qualquer pedaço de fio com uma bolinha na qual ela pode oscilar. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Primeira regrinha, o pêndulo simples, ele nunca vai ter um ângulo de oscilação aqui de cima, ó, do meio até aqui, maior do que 10 graus. Então, esse θ ele tem que ser sempre menor ou igual do que 10 graus. Depois eu explico o porquê. No próximo slide eu explico o porquê. E a fórmula, pessoal, do período dele vai ser 2π, cuidado, que é parecido com o movimento harmônico simples, mas aqui a gente vai ter LG, tá? L sobre G. Repara que aqui eu não tenho uma constante elástica e a gente vai ver que a massa não interfere no nosso movimento, tá? Pessoal, então isso é importante de pêndulo simples. Com isso você consegue fazer os exercícios. Olhando para essa fórmula, sabendo desses 10 graus, você consegue fazer qualquer exercício. Eu vou no próximo slide demonstrar o porquê essa fórmula e demonstrar, portanto, também o porquê só funciona com 10 graus. Gente, todo mundo que for para uma faculdade de exatas, tá? Uma engenharia, física, qualquer outra coisa aí, que tem alguma coisa de física no currículo e tenha laboratório de física, vocês vão usar essa experiência logo no comecinho, laboratório 1 em geral, para calcular a aceleração da gravidade. Olha por quê, é extremamente simples. Usando essa fórmula, se você tem o período de oscilação, e aí você consegue com um cronômetro ou com uma gravação, né? Você pega, coloca um transferidor aqui em cima, coloca um pedacinho de fio, coloca uma bolinha, abre 10 graus aqui, puxa esse fio 10 graus para cá, puxa 10 graus para cá e solta. Se você gravar ou se você cronometrar o tempo que leva para ele ir e voltar, beleza. Você pega esse tempo no seu cronômetro, na sua gravação, e coloca no lugar do T, certo? Você mede o tamanho desse fio. Pode ser uma régua, uma trena, qualquer coisa, e troca aqui. Gente, repara, você vai ter isso, 2π, você sabe quanto que vale, você tem isso, você calcula o G da sua casa, da sua sala, de onde você quiser, com bastante precisão, de acordo com a precisão que você tomar do tempo. Né? E aí, se você fizer com uma gravação e pegar quadro a quadro disso, você consegue uma bela de uma precisão e, portanto, você tem uma bela indicação de qual que é a gravidade dentro da sua casa. Ok? É uma coisa que você faz muito em laboratórios, em faculdade, principalmente para treinar erro de medida e outras coisas. Vamos então agora para a demonstração dessa fórmula. A demonstração dessa fórmula passa por uma série de migués. Como assim uma série de migués? Uma série de arredondamentos. Bom, gente, como a gente pode ver, o sistema de forças de um pêndulo simples vai ser sempre o peso e a tração, ok? Tração puxa o fio para cima, o peso puxa o objeto para baixo, né? E esse carinha ele fica se deslocando nessa direção para cá, ok? Gente, em qualquer ponto do fio, então, a minha força resultante, aqui ele está chamando de F, o que é a força resultante, tá? É igual a tração vetorial mais peso vetorial, tá bom? A soma do peso com a tração vetorialmente falando. Tudo bem? Gente, e aí o que acontece? Repara que, como eu estou falando de um ângulo muito pequenininho, abaixo de 10 graus, aí começou minha migué, né? Abaixo de 10 graus, a gente vai assumir que esta força resultante ela é sempre horizontal. Por que ela é horizontal? Gente, se eu pego um fio bastante longo, ele tem que ser bem longo, mais de 1 metro, né, para pequenos ângulos, repara que a oscilação dele vai fazer com que ele ande quase que na horizontal o tempo inteiro. Por mais que seja meio arqueado, quando eu olho para pequenas distâncias, para pequenos ângulos, eu vou ver que o deslocamento dele é praticamente horizontal. É como se todo o tempo a componente vertical do y, da tração,
cancelasse com o peso. Ah, mas isso não acontece na realidade. Tá, pessoal, mas é tão pequenininha essa diferença que a gente pode considerar. Então, é uma aproximação? Sim, é uma aproximação. É uma miguezinha, mas a gente faz com que essa componente f ela seja o tempo inteiro horizontal por conta desse deslocamento ser praticamente horizontal o tempo todo. Com isso, pessoal, como eu estou falando que o TY está cancelando com o peso, eu falo que a força resultante, pessoal, ela vai ser igual o tempo inteiro ao Tx, tá bom? A força resultante vai ser o tempo inteiro igual ao Tx. E quem que é esse Tx? Pessoal, repare que aqui eu tenho esse θ, né, que essa linha é paralela e esse θ vem para cá. Tem aqui o T, que é a força de tração, o T seria para cá, o TY estaria para cá e o Tx estaria para cá, né, com θ aqui em cima. Tudo bem? E aí outro detalhe, lembra que o TY ele é igual a quem? Ele é igual ao peso, por isso que ele cortou. Eles têm que ter o mesmo valor. Repara, gente, que a força resultante que é igual a Tx, eu consigo achar ela através de uma tangente e do peso aqui, ó. A tangente de θ, gente, tangente de θ seria cateto oposto ao θ, Tx, dividido pelo TY, que é o cateto adjacente. Só que eu já vou trocar aqui por m vezes g, que é o peso. Tudo bem? Então eu vou ter que mg tangente de θ é igual à força resultante, que é igual ao Tx. Tudo bem? Ok? Gente, não cansado de dar migué, de aproximar, de arredondar, tô me sentindo até um engenheiro. Ô, louco, brincadeira, gente. Eu vou considerar essa tangente de θ igual a seno de θ. Como assim eu vou considerar? Eu posso fazer isso? Dar uma de louco e falar que tangente de θ é igual a seno de θ? Quando o θ é muito pequeno, menor do que 10, menor ou igual a 10 graus, o cosseno é muito próximo de 1, pessoal. Tá? O cosseno de θ é aproximadamente 1 quando o θ é menor do que 10 graus. E como tangente é seno dividido por cosseno, e aí a gente vai ter seno dividido por 1. Então vai ser igual o seno do θ. Ok? A minha força resultante pode ser trocada por mg seno do θ. Tudo bem, gente? E aí tem mais um detalhe. A minha imagem ficou meio poluída aqui, então eu vou continuar no próximo slide, tá bom? Eu vou partir daqui e vou continuar no próximo slide. Nesse modo de gravação eu não consigo ficar indo e voltando, então vou encerrar essa gravação por aqui e eu continuo no próximo slide. Vamos lá então, a gente parou que F é igual a mg seno do θ, ok? Seno de θ. Gente, vou pegar agora este triângulo aqui, ó, tá? Repara que ele tem θ aqui em cima, hipotenusa L, e aqui embaixo eu vou chamar de x. Esse que seria, entre aspas, o deslocamento lateral dele, tá? Deslocamento lateral desse objeto. E eu vou trocar o seno de θ por cateto oposto x, dividido por hipotenusa L. mg x sobre L. Tudo bem, pessoal? Gente, repara que o que está escrito aqui, ó, que a força que está empurrando essa bolinha, lembrando que a gente considerou que ela só anda na horizontal, uma aproximação, mas a gente só anda na horizontal. A gente está considerando, pessoal, que essa força ela é equivalente à massa, a massa não varia, a gravidade não varia, o L também não varia, e quem que é esse x? Esse x é o quanto eu estou deslocando em relação ao centro. Pessoal, repara que ele começa a fazer um movimento harmônico simples, e essa força ela sobe quanto mais distante do centro eu estou. Essa força que fica me movimentando na horizontal, ela fica transformada como se fosse um movimento harmônico simples de uma mola. Né? Assim como no movimento harmônico simples a gente faz aqui o bloquinho indo e voltando, né? E a força ela aumenta através de Kx, tem uma constante vezes o x, que é a deformação do ponto de equilíbrio, aqui eu também estou com uma coisa parecida. Eu tenho um x, que é a distância do ponto de equilíbrio, e uma constante. Né? Eu estou fazendo que isso aqui é equivalente ao Kx, tá bom? Do movimento harmônico simples. Com isso, pessoal, a gente consegue fazer uma analogia né, de equações, e isso realmente bate, esse comportamento estudado bate nos dois casos,
de que a gente pode falar, pessoal, que o K, quem faz a função do K lá no movimento harmônico simples, está sendo esse mgl. E quando a gente olha lá para a fórmula do período, né, 2π raiz de mk, no caso do movimento harmônico simples, a gente teria no lugar desse K essa fórmula aqui, ó, mg sobre L. Né? Ou seja, ficaria 2π raiz de m. Só que, ó, pessoal, eu vou, ao invés de dividir pelo K, que é uma fração, mg sobre L, eu vou multiplicar pelo inverso dela, tá? L sobre mg. Tá? De tal forma que eu vou cortar o m com m e vai ficar Lg. E aí eu chego na fórmula do período como 2π raiz de L sobre G. Então, pessoal, essa é a demonstração. Ela é cheia de aproximações, ela é cheia de comparações, né, de analogias, mas ela dá certo, tá, pessoal? Se a gente pega essas aproximações, né, quais aproximações? De que o fio tem que ser longo, o L muito grande, né, muito maior do que. Esse L tem que ser muito maior do que o X, tá, pessoal? O L tem que ser muito maior que o X. Outra aproximação que a gente fez aqui. O θ tem que ser muito pequeno, muito menor do que 10 graus. Opa, eu coloquei θ graus, tá? Θ muito menor do que 10 graus. E só isso, né? O que mais que a gente tinha falado? Só isso, ângulo muito pequeno e a gente acaba chegando nessa equação. Beleza? Vou fazer um exercício de exemplo e aí nossa aula está encerrada. A gente fica só com os exercícios para fazer aí. Beleza? Bom, gente, vamos lá. Um exercício, então, sobre pêndulo simples, da Unicamp. Um antigo relógio de pêndulo é calibrado no frio gaúcho, considerando que o período desse pêndulo é dado por 2π raiz de Lg, né, sendo L o tamanho dessa barra, ok, em que L é o comprimento do pêndulo e G a aceleração da gravidade. Pergunta-se, esse relógio atrasará ou adiantará quando transportado para o quente verão nordestino? Gente, quando a gente sai do frio, vai para o calor, a gente tem o fenômeno da dilatação térmica. Essa barra, que muitas vezes é feita de metal, ela acaba aumentando um pouquinho, muito pouquinho, mas acaba aumentando. Resultado, se eu aumentar esse L aqui, eu vou aumentar o período. Ou seja, se antes levava 1 segundo para o pêndulo ir e voltar, e aí passava 1 segundo no meu relógio, agora vai demorar mais do que 1 segundo para fazer isso. E aí, a cada segundo que meu relógio está marcando, está passando mais tempo na vida real. Resultado, meu relógio vai acabar se atrasando. Tudo bem? Meu relógio vai se atrasar, porque ele marca 1 segundo muito devagar. Ao invés de ele marcar na cadência 1, 2, 3, 4, ele vai marcar 1, 2, 3, e ele vai acabar se atrasando com isso. Tudo bem? Bom, gente, na letra B, ele fala assim, e se eu levar o relógio for transportado do Nordeste para a Lua? Gente, aí essa dilatação se torna ilusória. Tá? Dilatação mudou muito pouco. Ele fala que nas condições de temperatura ele vai se atrasar ou adiantar. Porque aqui o G ele vai ser cortado 6 vezes a gravidade. Né? A gravidade da Lua é 6 vezes menor do que da Terra. Então, repare que esses pouquinhos por cento que tinha aumentado não chega nem perto de você diminuir em 6 vezes a gravidade. Então, o fenômeno da dilatação esquece. Eu vou diminuir significativamente o G. Se eu vou diminuir significativamente, ao invés do meu relógio ele fazer esse badalo e a cada 1 segundo, por exemplo, ele vai demorar muito mais. Repare que o G está dividindo. Então, como eu vou colocar um número aqui no lugar do G 6 vezes menor, o resultado vai ficar maior do que antes. Então, o T, que é o resultado, o período que é o resultado, vai ficar maior do que antes. Então, vai demorar muito mais, ele vai atrasar muito mais do que ele atrasaria no Nordeste. Tudo bem? Então, ele vai contar 1, 2. Então, demora muito, o tempo acaba atrasando esse relógio. Tudo bem? Questão conceitual da Unicamp aí, de análise da fórmula, porque ele deu a fórmula para a gente. Não dá nem para falar que é do movimento
harmônico simples, de pêndulo simples. Simplesmente, pessoal, é uma análise de fórmula e pensar em diretamente proporcional e inversamente proporcional. A Unicamp, às vezes, ela contextualiza dentro da física perguntando outras coisas, mas a gente aproveita para colocar no nosso estudo de pêndulo simples, tá ok? Tudo bem, pessoal? Vamos para o último? Vamos lá. Um exercício da FUVEST para a gente finalizar, que diz o seguinte: na Terra, certo pêndulo simples executa oscilações com período de 1 segundo. Então, o período é 1 segundo. Olha lá, a FUVEST já não deu a fórmula para a gente. Vou anotar ela aqui, ó, 2π raiz de LG. Tá bom? Qual é o período desse pêndulo se posto para oscilar na Lua, onde a aceleração da gravidade é 6 vezes menor? Então, né, agora ele me deu o número 1 e ele quer saber como que fica esse resultado. Pessoal, na Terra, eu sei que 1 vai ser igual a 2π raiz de L sobre o G da Terra. Na Lua, eu não sei quanto que fica esse período, mas eu sei que isso aqui é 2π, o mesmo L e o G da Lua. O G da Lua, pessoal, é o G da Terra dividido por 6, é 6 vezes menor, pelo que ele falou. Tudo bem? Gente, isso daqui ó, eu vou transformar em 2π, raiz de L, vou multiplicar pelo inverso, né? Igual que a gente está fazendo a aula inteira. G da Terra. Tudo bem? Beleza? Pessoal, repara que se eu separar esse raiz de 6, eu vou ter assim, ó, 2π raiz de LG da Terra, raiz de 6 aqui, ó, tá? Né? Quando eu tenho raiz, eu posso multiplicar que continua igual. Gente, tá vendo que tudo isso daqui é igual a 1, segundo essa informação? Ok? Segundo essa informação de que na Terra era assim, todo esse quadradinho é o que está aqui, ó, desse lado, e tudo isso é igual a 1. Então, eu sei que na Terra, que na Lua, o período vai ser 1 vezes raiz de 6. Vai ser raiz de 6 segundos, tá bom? Aí, se quiser tirar esse raiz de 6, dá para tirar, mas raiz de 6 segundos é a nossa resposta. Tudo bem, gente? Período igual a raiz de 6 segundos. Certo? Tranquilo? Aí a letra B. O que aconteceria com o período desse pêndulo, né, com a medida que fosse removido para uma região livre de ação gravitacional? Gente, o pêndulo é puxado para baixo pela força-peso. Se não tem força-peso, cancela essa força. Ele não está sendo puxado para baixo, não tem tração. Ele vai ficar parado no lugar, né? Se a gente fizer essa análise por aqui, a gente sabe que então ele não tem período de oscilação. É como se o período fosse infinito, né? Demoram infinitos segundos para ele sair do lugar. Então ele não sai do lugar. A gente pode olhar pela fórmula também o que acontece se eu dividir por zero aqui, a gravidade por zero. Então, não existe, né, uma divisão por zero. Nesse caso, pessoal, de onde que vem o infinito? Se a gente pensar que zero é muito próximo de um número muito, muito, muito pequenininho, cheio de zeros, né? Quanto mais zeros eu colocar aqui, maior vai ficar o resultado disso. Esse número ele vai para infinito. Esse período se transforma no infinito. Ou seja, ele acaba ficando parado, né? O período igual a infinito nesse caso é porque o pêndulo está simplesmente parado. Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, a gente fica por aqui. Eu estou no chat do Hangout, no chat na aula para tirar qualquer dúvida. Beleza? Valeu, gente. Até mais.